Glória a Deus. Amém? Abra a palavra de Deus, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12. Capítulo 12, versículo de 1 a 3. O 12, versículo de 1 a 3. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus, está ali atrás já, né? A mídia está ótima, graças a Deus. Então, vamos lá. Está ali. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos. Quem que ouviu que Jesus quis dizer aos discípulos? Pagou ali. Valeu. Para que eu fui elogiar, né, gente? Tudo bem. Né? Voltou? Aleluia. Né? Começou a dizer ao seu discípulo: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Versículo 2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Versículo 3. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falaste aos ouvidos no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Feche seus olhos nesse momento. Queria que você curvasse sua cabeça. Fale com o Pai, junto comigo, para que fale ao teu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer mais uma vez por estar aqui junto com o teu povo, Senhor, participando da ceia, em comunhão. E muito nos alegra, Senhor, estarmos aqui em memória do Senhor Jesus. Muito obrigado. Agora pedimos a Ti que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que precisamos ouvir. Sim, meu Pai, porque precisamos que o Senhor fale conosco, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Amados, se tem uma coisa que os discípulos do Senhor Jesus precisam tratar, e isso a gente tem que tratar o tempo todo, é a transparência, que é chamada sinceridade. Isso a gente tem que vigiar o tempo todo na nossa vida. Não é uma coisa fácil. A gente acha que é fácil, mas não é. Se a gente começar a avaliar a vida, quando o Espírito Santo começa a entrar através da palavra, a gente começa a ver que a gente não é tão transparente como a gente gostaria de ser, ou como nós falamos que somos. Então, o cidadão do reino dos céus, quando o Senhor Jesus fala, o reino dos céus ele também tem que ter essa característica no caráter dele, a sinceridade e a transparência. O Senhor Jesus, ele fala o seguinte, olha, acautelai-vos, tomem cuidado do fermento dos fariseus. E ele explica, o que é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. O fermento, a gente de vez em quando faz um pãozinho lá em casa, e aí, às vezes, quando eu erro na mão do fermento, ele cresce pouco. Quando bota muito fermento, cresce muito. Então, de casa sabe disso quando faz bolo. E se não botar fermento? A massa não cresce. Mas, na Bíblia, o fermento era tido como algo ruim. Porque o fermento, quando o suco de uva, que não tem essa expressão suco de uva, na realidade era vinho mesmo, quando ele fermentava, virava uma bebida o quê? Alcoólica. Entendeu? Quando fermentava o pão dava um bolor, também era ruim. Então, o fermento era sempre tido como uma coisa o quê? Ruim. E aí, ele mostra, por exemplo, uma massa, esse pão aqui. Se tirar o fermento desse pão, se tivesse tirado o fermento, ele ia ser uma bolinha desse tamanho. Concorda comigo? Então, com o fermento, a aparência é muito mais do que realmente a massa é. Entendeu? O fermento ali, o Senhor Jesus, ele tem a qualidade, vamos colocar a qualidade, a capacidade, de aparentar o que não é. Por isso Jesus fala que o fermento dos fariseus é a hipocrisia, porque os fariseus viviam de quê? De caráter ou de aparência? De aparência. E nós precisamos vigiar a nossa vida o tempo todo com relação a isso.
Porque nós, naturalmente, nós queremos, né, já falei isso aqui várias vezes, mas isso aí extrapola a questão da imagem física, e às vezes nós queremos nos mostrar além daquilo que nós somos como pessoa. E isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque, na realidade, viver de aparência custa muito caro, porque você tem que representar o tempo todo. Quando você é a mesma pessoa, e o que o Senhor Jesus deseja da minha vida e da sua, justamente é isso, que nós sejamos a mesma pessoa. Por isso que ele fala com os discípulos, sejam as mesmas pessoas em casa, no trabalho, na igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Então, às vezes a pessoa, pastor, mas sou a mesma pessoa em qualquer lugar? Graças a Deus, porque você ser a mesma pessoa em vários lugares, a mesma pessoa, você fica leve. Você não vai ter problema nenhum em lugar nenhum. Eu não vou estar preocupado se alguém chegar na minha casa, eu sou diferente. Eu não vou ficar preocupado se alguém disse no trabalho, eu sou diferente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque olha o esforço que a pessoa faz. Tem que representar o crente na igreja. Oh, meu Deus. Quem já viu isso? Agora, lá no meio dos amigos, aí eu já sou pagodeiro. Não tem problema em ser pagodeiro, mas pagodeiro crente. Não é? Amém? Mas a pessoa faz até uma cara de piedade, de comedido, sabe? Quando está assim, espiritual. Olha só. A paz. Se chegar perto, escuta até o sonzinho. Mas, às vezes, a pessoa não é aquilo, meu Deus. Não é verdade. Não é? Não é isso. Está doido para rir, para dar um grito. Então, não é verdade. Então, ontem eu estava lá com o pastor Edson, eu estava pensativo com algumas coisas, aí o pastor Edson umas 3 vezes, pastor, está tudo bem com o senhor? Eu falei, não, está sim, está sim. Eu estava com pensamento em outros lugares. Por que ele ficou preocupado comigo? Porque onde eu estou sempre sorridente. Quem entendeu bem aqui? É a minha característica, seja em casa, seja na rua, a pastora sabe disso. Em qualquer lugar eu estou sempre o quê? Sorridente. Às vezes a gente acorda de madrugada, está conversando, ela lembra de alguma coisa, a gente ri, meu Deus do céu. Sabe? Porque é a minha característica. Não, isso aí não é forçado, eu não tenho que forçar isso. Se eu ficar com a cara triste, aí eu estou com um problema. Ou então estou representando coisa que eu não faço. Deu para entender bem? Amém? Então, é muito importante que o Senhor Jesus, ele deseja que os seus discípulos, eles, na realidade, tenham uma cara só. Não dá para ter o quê? 2 caras. Né? Aí alguém chega para a sua vida e fala, já pensou alguém chegar para você e falar assim, você sabia que você tem 2 caras? É ruim ou é bom isso? Aí você pode falar com ele assim, gente, se eu tivesse outra cara, tu acha que eu ia estar com essa? Estou brincando dele. Fala assim, você é lindo em Cristo Jesus, amém? Amém? Mas, na realidade, o que nós precisamos é trabalhar isso na nossa vida. E, às vezes, a gente representa tanto que a gente acaba se tornando aquilo que a gente representa. Quem já viu aí, a Larissa que trabalha com teatro, né, com negócio de filme, tem atores aí que eles fazem um tal de laboratório. Eles se metem no meio do lugar onde eles precisam representar uma figura, sabe? Quer fazer um traficante, ele tem que ficar morando na favela. Quer fazer uma prostituta, aí tem que viver no meio... É assim que eles fazem. Aí, depois que acaba o filme, ou seja lá o que for, ele tem que fazer um trabalho de reestruturação da mente dele. Olha essa coisa maligna. Não fala com a pessoa que está falando assim, cuidado, para você não representar o que não é Cristo na sua vida. Amém? Se tem que representar alguém, representar quem? Jesus, porque Ele é o nosso alvo, é o nosso modelo. Amém? Temperamento, todo mundo tem o seu específico, particular. Temperamento, cada um tem o seu. Um é mais extrovertido, o outro é mais tímido. Não é verdade, não é? Um é mais falante, igual eu, o outro é mais calado. Não é verdade? Cada um tem um jeito. O que não pode mudar na nossa vida é o caráter. Amém? O caráter tem que ser o caráter de Jesus Cristo.
O caráter tem que ser aquele descrito lá no fruto do Espírito. O amor, a paz, a alegria, a mansidão, a benignidade, a bondade. Estou sendo claro aqui, gente? A longanimidade, a fé, a paciência, a mansidão. Isso é que tem que ser o caráter do crente. Aí todos têm que ter esse mesmo caráter. Não dá para um ter um e outro ter outro. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? E aí, ser a mesma pessoa com todos. Eu estava vendo outro dia, né, até é engraçado. Eu gosto muito, quando ele parece que esse pedacinho dele já faleceu. Aquele escritor que escreveu O Alto da Compadecida, que era Ariano Suassuna. E aí ele contando, né, que ele falou o seguinte, brincando, né, falou assim, eu acho uma deselegância. Eu acho assim uma afronta a pessoa falar a verdade na cara do outro. Constrange quem ouve e quem fala. Espera o indivíduo virar as costas e fala mal. Isso é claro que ele falou brincando. Mas se você reparar bem, às vezes tem rodas de pessoas falando ali dos outros. Quem já viu isso aí? E você começa a ouvir, falando, aí a pessoa, quando vem chegando, a pessoa, fulano. Quem já viu isso aí? Se tiver um raio-x, não dá até para ver o veneno escorrendo. Não é? Não é? Não é verdade? E aí tem aquela rodinha ali, metendo mal um do outro, um fica até com medo de ir embora primeiro. Porque se virar as costas, os outros, ó. A gente ri porque é assim mesmo, não é verdade? Deus não gosta disso. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Amém? É muito importante. Isso aconteceu até comigo, às vezes, pessoas que a gente sabe que está ali falando da atitude do pastor, disso, daquilo, é quando encontra o pastor, pastor, tudo bem? Eu falo, tudo bem, né? Tá bem, que a gente não vai ser arrogante com ninguém. Quem está entendendo aqui? Amém? Glória a Deus. Porque Deus não se agrada, por isso que o coração sincero toca o coração de Deus. Quando o Senhor Jesus, ele teve um embate lá com os fariseus no templo e com os cambistas, ele sai dali e vai próximo ao Monte das Oliveiras, estava no caminho uma figueira. A figueira estava frondosa, você conhece essa mensagem, em 30 segundos a gente faz. E aí, estava bonita, cheia de folhas. E aí ele foi lá procurar o quê? Fruto. Como não achou fruto, o que ele fez? Amaldiçoou, falou, nunca mais nasce fruto de ti. Sabe por quê? Porque, na realidade, o Senhor nos escolheu para frutificar, não é para ter aparência. O discípulo do Senhor não pode viver de aparência. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Olha o que ele diz lá em João 15,16. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e tenham uma boa aparência. Não? Né? E sejam bonitões, bonitonas. É isso? Vades e dê o quê? Frutos. Fala que o irmão está certo, Deus te escolheu para dar fruto. Desde que cuida da tua aparência, cuida ele. Da sua imagem com as pessoas, quem vai cuidar é Deus. Amém? Não estou falando da sua imagem de roupa, do que você veste, não. Estou falando da imagem, queria aparentar bonzinho, queria aparentar honesto, sem ser. Não, é melhor chegar para Deus, aproveitar. Senhor, eu não sou tão bom assim. Eu não sou tão bom assim. Eu preciso de ajuda. Fulano até chora quando vê os outros sofrer. Eu olho e não sinto nada. Fala a verdade, Senhor. O importante é que Deus vai cuidar do teu coração e ajudar você. Mesmo que você não sinta, vai fazer aquilo que é a vontade de Deus. Deus já te abençoar do mesmo jeito. Nem todo mundo sente da mesma forma e ama da mesma forma. Estou sendo claro aqui, gente? Até porque ninguém consegue viver da mesma forma como o outro. E nem sente da mesma forma como o outro. Às vezes uma pessoa está de um jeito, mas ela está fazendo tudo o que ela pode, está com todo o seu esforço ali. Isso não quer dizer que ela não trabalhe como nós. Deu para entender bem aqui? Que não vem agir como nós, que não é fiel como nós. Ela simplesmente está fazendo tudo o que ela pode. Então, a gente não pode fazer um julgamento de uma pessoa
Porque, fulano não ama como eu, não ama com toda intensidade. Não, às vezes eu amo metade do que ela ama. Quem entendeu bem aqui? Amém? Estou sendo claro aqui, gente? Então, a transparência com que nós devemos ter na nossa vida, em primeiro lugar, vai tocar o coração de Deus. Quando Deus ele olha, ele recebe os anjos numa reunião, e a Bíblia diz que Satanás vai também no meio, se mete, né, em tudo. E aí, o que Deus faz? Exalta o seu servo. Né? Ele olha e fala, ei, Satanás, está vindo de onde? Lá no livro de Jó. Passear e rodear pela terra. O capeta ainda continua fazendo isso. Quem entendeu bem aqui? Né? Como eu falei aqui no culto passado, a gente vai lidar sempre com o diabo. Ou a gente lida com ele como inimigo ou como servo dele. Quem quer lidar com o diabo como inimigo aí? Dá glória a Deus. Deus te capacita para isso, amém? A gente antes era servo, agora ele é nosso inimigo. Amém? De qualquer forma, a gente vai lidar com o capeta. Deu para dizer bem? Não tem como escapar disso. E aí, Deus faz essa pergunta. E aí olha o que Deus fala. Viste o meu servo Jó. Aí ele fala, homem, primeiro atributo, sincero, transparente, com só caráter. Fala com o irmão Tancelado, eu e você precisamos ser sinceros, sermos transparentes, temos um só caráter. É importante, é tão sério isso, que eu não posso dissociar as minhas atitudes dos meus pensamentos. Por isso que eu tenho que treinar os meus pensamentos todos os dias, para que eles sejam de acordo com a minha atitude, com o meu comportamento. Por isso que o apóstolo Paulo fala o seguinte, lá em Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é agradável, se há alguma coisa de boa fama, honesta, nisso que pensai, porque quando eu penso, enche meu coração, e quando eu enche meu coração, eu pratico e me torno aquilo que eu estou pensando. Tem uns pensamentos ruins, de ódio, de mágoa, seja de promiscuidade na cabeça. O que a gente vai fazer? Ora, falar com Deus, Senhor, isso aqui não está de acordo contigo. Quem entendeu bem aqui? Pede ajuda e o Senhor te abençoa, porque na realidade, deixa eu falar uma coisa que é muito importante isso aqui. Como é que a gente consegue o perdão dos nossos pecados? Primeiro tem que fazer o quê? Reconhecer que sou pecador, reconhecer minha transgressão. O que a Bíblia diz? Aquele que confessa e deixa os seus pecados alcança misericórdia. O que é confessar? Ser transparente, ser sincero, falar, Senhor, está ruim, está difícil. E aí o Senhor vai te ajudar. Se eu não confessar, se eu não for transparente com Deus, até parece que Deus não conhece meu coração. Essa transparência não é para Deus me conhecer, não, é para que eu possa conhecer o meu coração. Estou sendo claro aqui, gente? Fala que a pessoa está só assim, Deus não precisa que você abra o seu coração para Ele te conhecer, para que você possa se conhecer. Deu para entender bem aqui? Porque Ele já sabe. Ele já sabe. Antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe. Ele conhece nossas intenções do nosso coração. Então, aí eu preciso entender. Agora, olha o que diz. Porém, aquele que encobre nunca prosperará. Tem pessoas que às vezes até acham, né? Eu estava até conversando com a Larissa quando estava vindo para cá, que acha, né? Porque o Senhor é o seguinte, nós somos uma cisterna. Quem está entendendo bem aqui? Fala assim, eu sou uma cisterna, eu sou um vaso em que o Senhor me enche. Amém? Ele enche você de capacidade, de dons, de bênção, de tudo. Quem quer ser cheio do Senhor aí? Mas não se engane. A água de cisterna acaba, o óleo do vaso acaba. A fonte é Deus. Tem gente que de maneira, igual o povo de Israel, Deus fala com Jeremias, fala com esse povo, que eles estão trocando a fonte de água por uma cisterna, rota, rachada. Então, tem gente que é assim, recebi muito de Deus, porque Deus é bom. Quem está entendendo bem aqui? Fala comigo, Deus é bom. Ele me alimenta e me veste, porque Ele é bom, não porque eu sou bom. Não podemos confundir uma coisa com a outra. Amém? Então, aí eu recebo isso tudo, minha cisterna está cheia, aí eu me afasto de Deus. Aí a pessoa começa a falar,
Aí, se o pastor vai falar alguma coisa, porque pastor serve para isso. Para ser o chato de galocha, quem entendeu bem aqui? Para ficar perturbando você, para você se acertar. Para conduzir você para onde você não quer, para ficar com raiva de mim, para você ainda ser abençoado. Sabia disso? É por aí, é ou não é? Amém, não é? Aí eu estou falando, a pessoa está chateada, mas se ela fizer, ainda vai ser abençoado. Mas com o pastor não quero papo. É por aí, não é? Então, para que serve o pastor? Não é? O servo de Deus, o profeta? É para poder alertar dos perigos. Então, qual é o perigo aqui? O perigo é que eu não posso trocar uma fonte de água, que é Deus, por uma cisterna rachada. Quem entendeu bem aqui? Que somos nós. As bênçãos que Ele me dá, elas acabam. Mas, quando eu estou na fonte, a fonte nunca se acaba. Amém? Então, não te deixe enganar, não deixe o diabo enganar você, não. Então, mas para que eu me mantenha na fonte, eu tenho que ser transparente, sincero. Você pode falar com Deus, Senhor, eu estou com uma rachadurazinha aqui. Mas sabe o que algumas pessoas fazem? Elas escondem a rachadura como se estivesse escondendo de Deus. Aí vai, passa uma cera. Quem já ouviu falar isso aqui? Aí depois ainda pinta o vaso para poder ficar bonitinho, mas o vaso está rachado. Quando coloca peso, o vaso, pum, arrebenta. Agora, se você mostrar para Deus a sua rachadura, Ele vai fazer de você um vaso novo. Amém? Ele vai fazer de você o quê? Um vaso novo, porque Ele é o olheiro. Então, eu não posso ser com cera, eu tenho que ser sem cera, que na realidade é a origem da palavra sinceridade. Sem cera, sincero. Quem entendeu bem aqui? Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado assim, me ajuda aí. Eu não posso viver cheio de cera, bonito por fora, pintadinho, adornado, mas cheio de rachadura. Amém? Glória a Deus. Olha o que aconteceu com a figueira. Não tinha fruto, mas tinha uma aparência bonita. Poxa, mas você vai acabar com essa figueira? Eu vou, porque eu criei essa figueira para ter fruto. Ó, o nome, figueira. Figueira para dar o quê? Figo. Tinha figo? Não, então não serve. Se fosse uma roseira, ia para dar o quê? Poxa, como é isso? O senhor criou uma roseira para embelezar. A roseira foi, mas a figueira não. Se você é discípulo de Jesus, Ele te escolheu para dar o quê? Fruto, não é para viver de imagem. Quem entendeu essa mensagem aqui até agora? Amém? Então, não se preocupe com o que os outros falam. Para a gente encerrar, que é legal. Aprendi muito tempo, eu vou compartilhar com os irmãos. Tem gente que se preocupa muito mais, infinitamente mais, com a imagem que transfere para as outras pessoas do que com a imagem que está passando para Deus. É muita burrice. É ou não é verdade? Não quero. Por isso que mentem. Os fariseus, na realidade, a preocupação deles era se mostrarem religiosos para os outros. É se mostrarem santos para quem? Para os outros. Mas diante de Deus eles eram? Não. Aí olha o que Jesus faz. Gente, essa aqui é braba. Mas foi o Senhor Jesus que fez, então tem que falar. Quem quer saber aí? Então não tem solução. Jesus chega para aquela mulher samaritana, e a mulher samaritana estava tirando água e tal, ele pede água, você conhece a história. Aí ela, não vou te dar água, tu é judeu, como é que eu vou te dar água? Tu mete o malho em mim, tu fala mal de mim, e deu para dizer bem, né? Porque o judeu metia o malho no samaritano. Aí Jesus fala, se você soubesse, eu te daria água e você não precisaria mais vir esse poço, que a água que eu te der, né? Ela vai saltar para a vida eterna, você nunca mais vai ter sede. Ela, então, eu quero essa água. Ele deve ter até feito uma retórica com ele, aquela coisa toda. Aí, ele fala assim, então vai lá e chama o teu marido. Jesus já falou para dar uma catucada. Quem entendeu bem o que é? Amém? Chama o teu marido. Eu vou pegar ela agora, é ou não é? Jesus faz com a gente isso. A gente que está abafando, é ou não é? Fala com o irmão, não adianta esconder nada de Jesus não, tá? Ele falou ali, não há nada encoberto que não seja o quê? Sabido.
que ele descoberto, que ele sabe tudo. Então, quando ele pergunta uma coisa, pode ter certeza que ele já sabe qual é o problema, ele só quer te ajudar. Chama o teu marido, aí ela não tem marido. Ele falou, claro que você não tem. Você já teve 5 homens passaram pela tua vida, o que tu tem agora nem teu é. A mulher ainda estava em fornicação. Ela sujou. Descobriram que eu não sou tudo isso que eu estou parecendo. Aí Jesus, como não condena, Jesus veio para passar. Ela falou, tu é profeta? Aí ele se revela para ela como sendo Cristo. Aliás, foi a primeira pessoa para quem Jesus se declarou como filho de Deus, foi para aquela mulher. Uma mulher samaritana, de um povo que não era judeu, toda errada. Fala com o irmão que está ao seu lado, Senhor Jesus, quando você abre o coração para Ele, não importa a condição que você está, Ele perdoa, sara, cura, liberta e te abençoa. Amém? Mas eu tenho que fazer o quê? Se eu não for sincero, vai continuar no sufoco. Se ela quer contar a história para ele, não ia dar certo. Ia dar certo? Não. E aí ele vai e perdoa a mulher, ela se torna uma grande evangelista, glória a Deus. A mulher que foi pega em flagrante adultério, e aí, mestre, faz o que com ela? A lei manda apedrejar, mas o senhor prega a misericórdia, o que a gente faz? Ele falou, quem não tem pecado, faça o quê? Atira a primeira pedra, todo mundo vai embora, o que Jesus fala? Tem alguém te condena? Ela nem falou nada, né? Só a cabeça, já com medo, nem eu, vai, não, peque mais. Chega na casa de Zaqueu, Zaqueu era cobrador de impostos, um publicano, todo mundo odiava Zaqueu. Zaqueu dava volta nos romanos, dava volta no povo que recebia, né? Aquela fiscal era uma praga, né? Espero que não seja de hoje, né? Mas, né? Quem estava ali extorquindo uma prata, e aí ele sabe tanto disso que quando chega na casa dele, ele fica tão feliz com a presença de Jesus que ele fala o seguinte, se eu roubei alguém, se eu defraudei, claro que ele tinha defraudado, eu não falava isso, eu vou restituir 4 vezes mais. E vou pegar metade dos meus bens e fazer o quê? Vou dar para os pobres. Ou seja, declarou ali que ele era egoísta, deu para dizer bem que não ajudava ninguém, ainda era corrupto. Mas ele abriu o coração. O que Jesus falou na hora? Hoje chegou salvação nessa casa. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Amém? A mulher pecadora, se é pecadora, estava nos pés de Jesus lá e tal. E Jesus recebeu, abençoou, e disse que ela amou muito os pecados dela, todos estavam perdoados, sem questionar nada. Mateus, a mesma coisa, Mateus era cobrador de impostos, se tornou um apóstolo, discípulo, né? E um dos evangelhos, né, que nós conhecemos, um dos mais completos, está aí para a gente. O malfeitor da cruz, o malfeitor estava na cruz é porque tinha roubado, matado, fez um monte de coisa errada. Não é verdade? Ele mesmo, o que ele fala? Ele declara, olha só como é que é transparente. Nós, ele repreendendo um amigo, nós, por efeito, fizemos por onde está aqui. Os nossos feitos merecem sermos mortos. Mas ele não fez nada, é um santo. Aí o que ele faz? Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. O que Jesus faz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não faz pergunta, não cria casa. Não é verdade? E todos esses aí eram rejeitados e complicados na sociedade. Mas todos eles exporam o coração para Deus. Foram transparentes. Quem entendeu bem aqui? Aí Jesus fala, né, eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores, os doentes. E Paulo fala, Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior. Mas com relação aos fariseus, que eram santos à luz do povo, que eram justos, que tinham conhecimento da lei, o que Jesus fala deles? Hipócritas, sepulcro caiado, aves de rapina, raça de víbora, filhos duplamente do inferno. Olha só, filhos do diabo. Pegou leve ou pesado, Jesus? Fala com o irmão que está ao seu lado, não viva de aparência com Jesus, porque a gente pode incorrer no fermento dos fariseus. E o mundo tem o mesmo fermento dos fariseus. O mundo se importa mais com a aparência do que com o caráter das pessoas. Quem entendeu bem aqui? Mas cadê os discípulos de Jesus aí? Dão glória a Deus. Quem quer morar no céu com Jesus? Fala, aleluia, glória a Deus. Transparência, amém? Se livra do fermento. Procure ser a mesma pessoa em qualquer lugar. E Deus vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Treina
Olha como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imita aquilo que é bom das pessoas. Amém? Mas treina no coração, na alma. Então, hoje é uma oportunidade única, por isso o apóstolo Paulo fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todos que se encontraram com Jesus, mesmo sendo pecadores, quando abriram o coração, foram libertos, abençoados e ainda tiveram lugar de destaque. Todos que se encontraram com eles, que fecharam o coração, foram tidos como hipócritas, porque diante de Deus não existe um justo sequer. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Nem nós. Nem nós. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Queria que você conversasse com Deus e falasse com Ele hoje. Senhor, eu preciso realmente da Tua presença. Olha o meu coração, se há algum caminho mau. Davi fala isso, Davi é muito inteligente. Ele fala assim, Senhor, olha em mim, vê se há algum caminho mau. E se houver, me conduz para o Teu caminho direito. Porque às vezes a gente nem sabe que está sendo hipócrita ou errando. Está tão acostumado a viver de imagem que a gente não vive mais naquilo que nós somos. Isso é muito importante. O Senhor não só quer perdoar todos os nossos pecados, mas como quer nos dar uma vida próspera e abundante. Quer trabalhar no nosso coração de maneira maravilhosa. Amém? Se eu estou invejando, fala, Senhor, tira essa inveja do meu coração. Se eu estou com mágoa, o que você vai fazer? Vai deixar a raiz de amargura? Não. A Bíblia diz, assim como Cristo nos perdoou, devemos perdoar também. E às vezes, é só abrir os olhos que o Senhor abre o nosso coração e mostra que, às vezes, a sensibilidade que nós temos com o erro do outro, o errado somos nós. A gente nem percebe isso. Nem percebe. Deus, Ele quer abençoar a tua vida hoje. Então, abre o coração para Ele. Porque, como a pastora falou, o poder está em Deus, não está no dinheiro, não está na imagem, não está na convicção com as pessoas, a validação da tua vida com as pessoas, nada disso, o poder está em Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando muito da presença de Deus hoje. Todos nós precisamos, mas tem gente que está precisando de um toque a mais hoje. E o Senhor está aqui para te abençoar. Ele quer, como fez com todos que Ele abraçou, trazer essa bênção para a tua vida. O Espírito Santo quer hoje trazer isso para o teu coração. Trazer para você, trazer luz para a tua alma, para que você possa ser, sendo clareado, se livrar de tudo aquilo que é trevas. Porque nós, continua orando, nós só escondemos aquilo que a gente acha que é feio. Porque aquilo que é bonito você quer mostrar. Mas é justamente o que é feio que Jesus conserta e transforma em bonito. Enquanto esconde, nada vai resolver. Não é? Enquanto a gente esconde, nada resolve. Por isso é importante a gente conversar com Deus. Se você acha que tem um chamado, não coloca a culpa nos outros se não está desenvolvendo o teu chamado, porque ninguém é capaz no céu nem na terra de impedir o chamado de Deus na tua vida. É você que se sabota. Se tem um plano com Deus, é a mesma coisa. Deus é Deus no céu, na terra, em qualquer lugar. Ele quer abençoar a tua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente participar da ceia do Senhor. Examine-se você a si mesmo, amém? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei. O que significa o corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo. Cada um tem uma porção aqui, cada um tem uma etapa, uma função. Isso é muito importante. Nós precisamos um dos outros para que nós possamos fazer a obra de Deus e o Senhor se alegrar conosco. Amém? Precisamos disso. Então conversa com o Senhor hoje, Analisa a sua vida, o seu coração, fala, Senhor, eu preciso me acertar aqui, me ajuda, porque Deus vai te ajudar, vai te socorrer igual socorrer todos até aqui, para que você possa prosperar como Ele deseja, de maneira rica e poderosa. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui com o teu povo. Peço a Ti que o Senhor venha nos ajudar
a nos examinarmos a nós mesmos junto com o Teu Espírito Santo, para que possamos alcançar o Teu perdão, a Tua misericórdia e prosperar em tudo como o Senhor deseja. Traz, Senhor, essa paz, essa alegria para o Teu povo, em nome de Jesus.